Queridos, de onde surgiu essa ideia de 4 perfis dos empreendedores cristãos? A gente está esse é o 7º congresso, e há 3 anos atrás, né, após o 3º congresso, a gente ficou assim pensando, gente, por que é tão difícil reunir esse grupo de empreendedores para falar de princípios e valores do reino? Por que a gente vai falar, convida a pessoa, eu vou, mas eu estou ocupado. Não tem interesse, muitas vezes, em parar um pouco da correria do dia a dia para estar junto, pensando em coisas do reino. Por que é tão difícil? E aí, um dia, nesses questionamentos, eu estava conversando com um irmão e ele falou assim, você já olhou, você tem uma lista lá das pessoas que já participaram nos últimos anos? Tem. Você já olhou para essa lista e analisou o perfil de cada um deles? Eu falei, não. Então, é bom você dar uma olhada nisso. Né? E aí, um dia eu acordei, assim, de madrugada, e eu, com esse negócio na cabeça, e Deus foi me trazendo algumas ideias, onde cada perfil daquele se enquadrava com algumas características, e no marketing a gente fala da persona, né? Quando a gente vai fazer uma estratégia de marketing, a gente traça uma persona, que é as características do meu público-alvo. Né? A gente desenha ali, essa pessoa é homem, é mulher, de tantos anos, é casado, solteiro, ganha tanto. A gente descreve uma persona. Então, com base nessa ideia dessa persona, nós fomos observando quem eram as pessoas com quem a gente tinha contato quando a gente falava de empreendedor cristão. Porque quando a gente fazia um congresso, um evento, a gente, sem ter essa clareza aqui, desse perfil, a gente achava que era uma característica única. A gente estava falando para uma pessoa que, afinal de contas, é cristão. E por ser cristão, ele deveria entender algumas coisas que a gente está falando aqui. Né? Então, quando a gente entendeu esses 4 perfis, a coisa ficou mais clara. Porque para eu me comunicar com o perfil 1, eu vou falar de um jeito. Perfil 2, de outro jeito. Ok? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou apresentar para vocês esses 4 perfis. Né? E eu sei que vocês vão ficar tentados a falar assim, rapaz, eu conheço um cara que é esse aí. Eu conheço um perfil 1. Esse aqui é o fulano. Mas eu quero desafiá-los a não ficar pensando no outro, não. Entendeu? Ficar pensando assim, onde é que você se enquadra nesses 4 perfis aqui? Tá joia? Então, eu vou passar aqui. O pessoal que está mais atrás, eu não sei se vai conseguir ler a transparência. Tá? Então, se não der, você chega para frente. Tá bom? Porque nós vamos usar ali, eu vou ler junto com vocês as características desses 4 perfis. Ok? Deu para entender? No final desses perfis, a gente vai abrir aqui para perguntas, né, ou comentários, ou assim, que vocês nos ajudem a acrescentar algumas características, né, aquilo que vocês acharem que deve ser feito. Bom, então vamos começar no perfil 1. Quanto à identidade do perfil 1, eu vou ficar mais aqui assim, porque eu vou ler junto com vocês. Está dando para ler aí atrás? Ok? A identidade do perfil 1, ele tem uma vida espiritual e uma vida secular, uma vida material. Né? Então, o perfil 1, ele tem uma divisão entre vida espiritual e vida material, que a gente fala, vida secular. Né? Eu cresci num contexto onde eu ouvia muito essa expressão. Né? O que você faz na sua vida secular? Né? Na vida material. A gente usa essa expressão. Como é que ele se vê? Ele vê assim, eu sou um empresário crente. Ele se olha, né, para ele mesmo e quando pergunta, ele é empresário e é crente. Normalmente é assim que ele se vê. Como é que ele gasta o tempo dele? Ele está sempre dividido entre cuidar do seu negócio e servir a Deus. Então, como ele separa as coisas entre espiritual e secular, ele é aquele cara que está sempre correndo para fazer as duas coisas, né, coisas separadas. Então ele corre para chegar na reunião da igreja,
e ele está sempre atrasado, porque ele estava na vida secular. E aí ele corre para trabalhar e aquela loucura para fazer uma coisa e a outra coisa, né? Então, ele está sempre dividido para fazer servir esses dois mundos que ele vive. A sua vontade é servir a Deus, mas o negócio o atrapalha. Então ele pensa assim, puxa vida, né? Eu queria dedicar mais, mas assim, eu não consigo ir no culto de quarta-feira, não consigo ir no culto de quinta, eu não consigo ir na reunião de oração, porque eu trabalho demais e o meu negócio atrapalha servir a Deus. Ele não tem tempo para cuidar do seu corpo. Alimentação, exercícios, ele não consegue. É aquele cara que quando vê está infartando, porque ele trabalha demais, não tem tempo para nada, né? Então ele come qualquer coisa, em qualquer hora, com 10 minutos, e aquela vida agitada, que deixa a gente estressado só de estar perto dele. Ele gostaria, mas não tem tempo para ler bons livros, e nem a Bíblia. Esse cara, você fala assim, né? Você leu aquele livro, você conhece o livro tal? Não tem tempo para ler, não. Eu acordo às 6 horas da manhã, trabalho demais, chego em casa cansado, vou para a reunião da igreja, não tem tempo de ler. E nem a Bíblia. Seria fantástico, mas não sobra tempo para cultivar bons relacionamentos. Então, esse perfil aqui, ele não vem no congresso, porque não tem tempo. Ele está trabalhando, ele está ocupado, ele não pode parar uma quinta-feira, uma sexta, um sábado, no ano, para estar compartilhando com outros a sua vida, para estar se relacionando com outros empresários, com outros irmãos. Ele não tem tempo para isso. Como é que ele vê o seu negócio? Ele vê assim, é o meio de eu obter o meu sustento, realizar desejos e sonhos e dar oferta para a igreja. Então ele pensa que o negócio dele serve para isso, né? Eu vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro, vou sustentar minha casa, dar um conforto para minha família e também vou lá dar o dízimo na igreja, porque afinal de contas eu sou empresário e como empresário eu tenho que dar uma oferta, né? Eu tenho que ser aquele cara que dá dinheiro para a igreja. Outra coisa assim, ele fala assim, ninguém faz o que eu faço e ninguém faz como ele faz, nem como ele faz. É aquele cara que não pode contratar um funcionário, um executivo, porque ele fala assim, não, ninguém vai fazer igual eu faço. Se eu não estiver ali, o negócio não anda. Vocês já viram alguém falar isso? Está sempre atarefado, fazendo tarefas, às vezes, operacionais, porque ele não confia em delegar algo para alguém, porque ninguém faz como ele faz. Ninguém entende o seu negócio e nem sabe das lutas que enfrenta. Então, assim, quando você vai conversar com uma pessoa dessa, fala, meu irmão, você tem que mudar um pouco, cara, os seus hábitos e tal. Ele fala assim, você não sabe como é que é meu negócio. Você não entende as lutas que eu passo. Né? Ele parece que a vida dele é pior do que a de todo mundo, né? Então, é até difícil você apresentar uma alternativa para ele, uma visão diferente, porque você não sabe, você não conhece minha vida, você não conhece meu negócio. Não tem como compartilhar sobre o seu negócio e sua vida pessoal. Esse cara é um solitário. Ele vive isolado, né? Ele não confia em ninguém para abrir e falar assim, olha, eu estou com uma dificuldade aqui. O que você acha? Eu estou pensando em fazer isso assim no negócio. O que você acha? Ele não pede conselho, né? Porque ele tem dificuldade de compartilhar. Ele fala assim, rapaz, eu estou com um problema no meu casamento. Porque afinal de contas ele está tão ocupado trabalhando que não cuida direito da família, da casa dele, mas ele não abre o coração dele com ninguém. Tem uma preocupação constante como irá pagar as contas no mês que vem. Sabe, aquele que está estressado, sempre pensando como é que vai ser mês que vem, está sempre naquela angústia, né, financeira. Trabalha muito, mas muito para que o seu negócio dê certo. Então, é um cara que está 24 horas em função do trabalho. Você vai conversar com ele, você fica agoniado, porque o cara está conversando com você, mas está pensando já, não, peraí, deixa eu atender o telefone aqui. Você vai almoçar com ele, está com o telefone do lado ali, peraí, só um pouquinho que eu tenho que atender aqui. Esse tipo aí, trabalha demais. Alguns pensamentos dele: estou sozinho, estou estressado, preciso de férias, quero sumir. A pessoa fala assim, gente, eu não aguento mais, eu tenho que
falo, tem que tirar umas férias, eu tenho que sumir, dá vontade de sumir dessa empresa, é problema demais, todo dia. Não posso parar de trabalhar, pois toda a minha família precisa de mim. Ele tem que ficar nessa roda viva o tempo todo, porque a família precisa dele. Minha esposa, e aí desculpem as mulheres, né, mas nessa persona que a gente fez, é homem, tá? Por isso que a gente está falando assim que um pensamento dele é em relação à esposa. Minha esposa não tem noção do desgaste que eu tenho para manter nosso padrão de vida. Então, assim, eu estou aqui trabalhando feito um louco e minha mulher não tem noção, né, da minha vida, do meu trabalho, e como é difícil manter esse padrão. Às vezes ele quer reduzir um pouco o custo, né, e aquela confusão em casa, porque a esposa, na visão dele, não entende a dificuldade que é para manter aquele padrão de vida ali. E aí tem confusão em casa sempre, né? Meus filhos e esposa ficariam frustrados se o nosso padrão de vida diminuísse. Então, como ele não pode baixar um pouco o padrão de vida, de gastos, né, porque a família fica muito frustrada com aquilo, então ele tem que trabalhar muito, e mais, e cada vez mais, para que consiga suprir essa necessidade. Esse pensamento aqui, os irmãos da igreja pensam que eu tenho dinheiro e ficam bravos comigo quando me pedem e eu não dou. Porque normalmente nas igrejas, né, vai ter um congresso, vai ter um evento, o que vai fazer? Eles vão pedir para os empresários. O pastor chega lá, meu irmão, estou precisando de um evento, estou precisando de uma oferta. Né? Então, esse cara aqui fala assim, os irmãos acham que eu tenho dinheiro. Então, toda hora vem me pedir dinheiro, e fica bravo quando eu falo que não tem, que eu não posso ajudar. É um pensamento dele. Ele não fala isso com ninguém não, tá? Mas ele pensa. Aí ele pensa assim, eu quero ficar rico para um dia eu mudar minha vida. Um dia eu vou trabalhar muito, vou ganhar dinheiro, e isso tudo, essa correria, esse desespero que eu vivo, isso vai acabar. Então, um dia eu vou ganhar dinheiro e vai mudar tudo. Como é que a esposa dele se sente? A esposa dele se sente frustrada, solitária, ela não alimenta mais a expectativa de ter a atenção e a presença do marido como gostaria, pois ela sabe das suas lutas. Então a esposa desse cara aqui é aquela que vive já no mundinho dela. Ela não conta mais com o marido, porque ela fala assim, coitado do meu marido, né? Ele trabalha tanto, ele já sofre tanto para pagar as contas, né? Então assim, eu não vou querer a atenção do meu marido, porque coitado, não dá tempo para ele. Então ela vive isolada no mundinho dela, aquela esposa solitária, frustrada. E não vamos entrar no mérito, mas alguém estava falando ontem como que essa questão familiar tem sido afetada, né, na vida dos empreendedores, e a gente crê que muito tem a ver com isso aqui. A esposa ela não participa da vida do marido porque ela fica assim, meu marido não tem tempo. Né? Então a esposa dela se sente aqui isolada, né? Solitária. Bom, esse perfil 1 aqui, por ele viver o que a gente chama da dicotomia extrema, né? Então, por um lado, ele tem a vida espiritual, do outro lado, ele tem a vida material. E ele vive naquela gangorra, porque para ele, assim, quando ele chega para cá, ele é um bom crente. Mas quando ele vem para cá para ser um bom empresário, ele deixa de ser um bom crente. Porque ele não consegue fazer as atividades da igreja, as atividades, entre aspas, espirituais. Ele não consegue cantar no coral porque tem ensaio, ele tem que trabalhar. Ele não consegue ser professor da escola bíblica porque ele tem que fazer negócio, às vezes, até no sábado ou no domingo. Então, ele vive na dicotomia extrema. Então, ele vive na gangorra, né? Ora ele está trabalhando, ora ele está na igreja, na vida espiritual. Por ele viver na dicotomia, a gente botou um nome nesse perfil aqui. E o nome desse perfil é o senhor Dico. Então, muito prazer, vocês estão apresentados aqui. Esse aqui é o senhor Dico. É o senhor dicotômico. Nas nossas observações, ao longo dos anos, a gente chegou a um número aqui, que talvez 50% do que nós chamamos de empreendedores cristãos são senhor Dico. E aí, quando a gente fala isso aqui, tem gente que fala assim, não é 50%, não, isso aqui é muito mais.
isso aqui dá uns 90%. Então, calma, né? Vamos ver o perfil 2, que aí você vai poder tirar essa conclusão depois, se é 50 mesmo. Mas pelo menos a metade. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, para falar sobre mordomia, para esse perfil aqui, sabe como é que ele entende mordomia? Quando ele vê falar a palavra mordomia, ele fala assim, já vai me pedir dinheiro no final. Entendeu? Porque para ele, as coisas estão separadas. Né? Então, não adianta eu querer falar de alguns temas. Negócio como missão. Que negócio como missão, rapaz? A minha vida aqui é trabalho, a minha vida aqui é igreja. Igreja eu tenho missão. Aqui eu dou oferta para sustentar missionário. Entendeu? Aqui é trabalho. Aqui eu tenho que trabalhar muito para eu ter dinheiro para vir aqui e fazer a missão. Entendeu a diferença? Ficou claro, perfil 1? Beleza? Vamos avançar então. Perfil 2. Giovanni, pega uma água para mim, por favor. Quanto à identidade do perfil 2. Esse aqui entende que ele é um filho de Deus e que o representa aqui na terra. Então, esse aqui já tem uma característica diferente. O outro é assim, eu sou empresário crente. Beleza? Esse aqui não. Ele já entende assim que ele é um filho de Deus. Ele entendeu que Deus o chamou para ser um empreendedor do reino. Ele já veio num congresso, conversou com alguém, ele já entendeu isso. Entendeu que o seu chamado é o seu ministério de tempo integral. Beleza, obrigado. Então ele não fica assim, tão separando as coisas do trabalho secular, porque ele já entendeu que o chamado dele é o tempo todo, aquilo que ele falou aqui de segunda a sexta, né? Então ele já entendeu isso. Como é que ele se vê? Ele já assim, eu sou um discípulo e sou empresário. Opa, já mudou um pouquinho. Esse aqui já se vê como discípulo de Jesus. Como é que ele gasta o seu tempo? Muito parecido com o outro. O tempo todo é gasto no negócio, pois esse é o meu chamado. Então ele se justifica, né? Não, olha, eu sou um empreendedor do reino. Então eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho um chamado para fazer isso. Não tem tempo para cuidar do seu corpo, igual o outro mesmo, na sua alimentação, não tem tempo para ir no médico, não tem tempo para ir para a academia, não tem tempo para nada, para férias. Não tem tempo para ler bons livros, nem a Bíblia, igual o outro também. Esse aqui já pensa assim, é muito bom encontrar irmãos empreendedores de vez em quando. Né? De vez em quando ele vem no congresso. Não é todo ano não, porque tem uma certa dificuldade. Como é que ele vê o seu negócio? Ele pensa assim, o meu negócio precisa pagar as contas, dar um conforto para a minha família, gerar uma boa reserva para o futuro e me permitir viver o meu chamado. Então ele vê assim, olha, o meu negócio está caminhando aqui e ele vai me dar a condição de viver o meu chamado, porque a consciência do chamado, do propósito dele, enquanto empreendedor cristão, está claro. Ok? Então o negócio serve para gerar o recurso para ele viver o chamado dele no CPF. O negócio precisa ser muito lucrativo para que eu viva o meu chamado. Acabei de falar. Aí ele pensa assim, negócio é negócio. Então, esse cara é aquele que fala assim, gente, é como se ele já tivesse convertido no CPF, mas no CNPJ não. Então, no CPF, ele é um empreendedor cristão, ele é aquele cara dedicado, mas no CNPJ, negócio é negócio. Aí, cara, se eu tenho que dar uma nota baixa aqui porque eu vou sonegar imposto, não tem problema, porque afinal de contas, negócio é negócio. Desde que ele dê lucro para eu cumprir o meu chamado. Entendeu? Então, assim, lá no negócio dele, ele é aquele cara que faz culto na segunda-feira, porque ele, pessoa física, já entendeu o propósito dele, mas aí na prática do negócio, ele não é tão cristão assim não. E aí o funcionário fica olhando assim, pô, peraí, ele fala de princípios, de valor, fala de Jesus o tempo todo, mas depois ele me faz umas coisas, fala umas coisas aqui com a gente, humilha o funcionário, não assina carteira, faz várias coisas ilegais. Então, tem uma coisa que não bate o CPF com o CNPJ dele. Ele fica pensando assim, como é que eu posso conciliar o meu chamado ao meu negócio? Então, o chamado dele está claro, o negócio está lá.
como é que eu vou adequar esse chamado àquele negócio lá? Ele fica pensando nisso o tempo todo, porque o negócio é como se fosse a prioridade, né? Então, eu sou empreendedor, negócio é negócio, e como é que eu vou fazer para enquadrar o que é o meu chamado ao meu negócio? Como ter uma vida correta diante de Deus e dos homens no mercado onde atuo? Sabe aquele que fala assim, é impossível, se eu fizer isso eu quebro, se eu fizer isso assim, eu fico fora do mercado. Esse é o mercado. Então ele se justifica, né, por causa do mercado, da dificuldade, para fazer coisas ilegais no negócio. Na vida pessoal não, lá ele é certinho. Deus proverá os recursos que o meu negócio precisa. É aquele cara sempre otimista, coitado. Ele está sempre, às vezes ele está quebrado e fica assim, não, mas as coisas vão melhorar. Deus vai mandar o recurso. Esse é aquele irmão que quando o pastor fala assim, quem está com alguma dificuldade aí, tal, vem aqui na frente, ele corre lá na frente e é o primeiro a estar lá, porque ele quer ser abençoado, ele quer receber de Deus. Alguns pensamentos dele, estou sozinho, vive isolado também esse cara aqui. Deus, me ajude, estou desesperado. Ele pensa isso, mas ele não fala, afinal de contas ele é o cara crente, ele é um empreendedor chamado, ele sabe do chamado dele, então ele não fala isso com ninguém. Não posso nem querer parar, afinal esse é o meu chamado. Aí esse aqui já tem um sentimento de culpa, porque ele entende que Deus o chamou para ser um empreendedor, as coisas não estão indo bem, mas assim, eu não posso parar, afinal de contas, como é que eu vou dar explicação para Deus de não estar fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer? Deus, cuide da minha esposa, dos meus filhos, pois eu estou ocupado demais fazendo a sua vontade. Então ele vai fazer as orações dele, ele pede a Deus para cuidar da família dele, porque ele está ocupado fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Poucos entendem os meus conflitos internos, e destes, ninguém pode me ajudar. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o meu sofrimento, e eu também não tenho ninguém para contar que eu passo por isso. Eu vou falar isso para quem? Vou falar para o meu pastor? Ele vai mandar eu orar? Né? Eu vou falar isso para minha esposa? Deus me livre, eu não posso falar um negócio desse para minha esposa, não. Eu vou falar isso para quem? Para um irmão? Ele vai ver minhas fraquezas? Né? Como é que vai fazer? Não posso, não tem com quem falar. Outro pensamento dele, quem tiver contato comigo precisa ouvir falar de Jesus. Esse aqui sai na rua e fala de Jesus para todo mundo. Chega no hotel, Deus te abençoe, né? O tempo todo ele está ali falando de Jesus. Quero ser abençoado por Deus, né? É aquilo que eu falei, sempre está pedindo a bênção de Deus para o negócio dele. A igreja não compreende a minha vocação. Por isso que ela fica me pedindo para estar lá frequentando o culto, para estar frequentando a escola dominical. Ela não entende que eu fui chamado para fazer outra coisa. Como é que a esposa dele se sente? Frustrada, solitária. A esposa vê o seu esforço para ser um servo fiel e um empresário ao mesmo tempo. E ela se entristece ao ver as dificuldades que ele enfrenta nessa busca. Então a esposa está vendo, ele fica assim, gente, meu marido, ele se esforça tanto para ser um homem, ele é um homem de Deus, ele luta tanto, né? Então deixa ele tocar a vida dele lá, porque, né, não tem como eu pedir tempo dele. Então, praticamente a mesma situação da esposa do perfil 1. Bom, perfil 2. Perfil 2 ele tem uma característica um pouco diferente do 1. O 1 ele vive na dicotomia, né? De um lado vida espiritual, de outro material. Esse aqui, ele vive duas realidades que andam em paralelo. Então ele tem uma situação no CPF dele e tem uma situação no CNPJ. E essas duas situações caminham juntas. Ela não se mistura, certo? Ela não é aquela loucura do primeiro, mas porque no CPF dele ele já entendeu quem ele é, né, na visão dele. No CNPJ não, mas o CNPJ é o que dá a condição dele viver o de cá. Então ele vive duas realidades. E aí a gente botou o nome desse cara aqui de Senhor Duali. O Duali de dualismo, de duas realidades paralelas.
E aí, quantos por cento vocês acham que a gente tem desse perfil aqui? O que vocês me dizem? Alguém chuta? Alguém chuta? Vocês conhecem alguém assim? Conhece? Ninguém vai arriscar, não? 30? Contando que 50% já foi do perfil 1, quanto que vocês acham que ele é? 25? 15? Nas nossas observações, nós não fizemos pesquisa para provar isso, tá, gente? 40% dos empreendedores chamados cristãos estão enquadrados no perfil 2. São o seu duale. Esse aqui já entende, quando eu usei o exemplo da mordomia, né? Quando fala de mordomia com esse aqui, ele entende a mordomia na pessoa física, mas a empresa não. Lá negócio é negócio. Então ele separa, né? E é um pouco diferente do perfil 1. Só a título de comparação, né? O perfil 1, sabe aquele personagem de novela, ou de filme também, né? Que é um vilão, mas durante a novela todinha ele é o bonzinho, né? Mas no fundo, no final ele se revela o malvadão, né? Aquele que é o criminoso, que matou não sei quem. Então, ele vive camuflado por um lado, e no final ele se revela quem ele de fato é. Então, o personagem, para a gente visualizar, é aquele vilão de novela. O seu duale é aquela imagem do Clark Kent e do super-homem. Entendeu? É um cara gente boa. Então, ele está tem hora que ele está de terno e óculos, e tem hora que ele está na capa dele de Superman, salvando o mundo. Entendeu? Então, são duas realidades em paralelo, é a mesma pessoa, mas ele tem dois papéis totalmente diferentes, que um não se mistura com o outro, né? É o Clark Kent ali, o super-homem. Só para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Vamos para o perfil 3. Perfil 3 conta a identidade. Esse aqui é o que a gente chama de empreendedor do reino. Esse aqui é o empreendedor do reino mesmo, né? Esse aqui já entendeu. Ele entende que Deus o transportou do império das trevas para o reino, para o seu reino, com um propósito. Esse aqui entende que ele é um participante ativo do plano de Deus de estabelecer o seu reino na terra. Ele entende que ele promove transformações através das suas habilidades empresariais. E ele expressa o amor e a provisão de Deus através da excelência do seu trabalho. Então, a identidade desse aqui, ele já está, assim, completamente consciente da sua identidade como um empreendedor do reino. Ele já tem consciência de que ele não é dono de nada, que tudo pertence ao Senhor, que ele é um mordomo daquilo que Deus colocou na mão dele, que ele tem que trabalhar aquilo com excelência, dar resultados, porque um dia ele vai ter que prestar contas a Deus daquilo que ele recebeu. Então, ele já tem essa consciência, essa já é a característica, ele já entendeu isso na identidade dele. Então, ele entende assim que tanto o negócio como qualquer outra coisa pertence ao Senhor. Ele tem essa visão de mordomia. Como é que ele se vê? Ah lá, sou um mordomo de tudo que Deus me confiou e um dia eu vou prestar contas a Ele. Esse aqui já entendeu assim que se ele fizer bobagem com o negócio dele, ele vai ter que se ver como dono, que ele não é dono, ele está administrando aquilo. E aí, só abrindo parênteses, eu acho que o Bill hoje vai falar mais especificamente da gestão das empresas dele, né? Mas essa consciência de quem é o dono da empresa e como ele se coloca como um CEO, né, que está subordinado ali ao dono e pergunta para o Senhor, aquilo que ele começou a falar ontem, é fantástico esse testemunho do Bill. Então, ele sabe que um dia ele vai ter que prestar contas a Deus. Como é que ele gasta o seu tempo? Esse aqui gerencia o seu tempo com o foco na missão dada por Deus. Ele tem disciplina para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, espiritual, pois precisa disso para cumprir o seu chamado. Esse aqui,
Está chegando, estou esperando chegar na frase ali que eu quero falar, mas não chega. Então vamos lá. Busca continuamente novos conhecimentos, principalmente na Bíblia. E ferramentas para cumprir o seu chamado com excelência. Dedica tempo para os relacionamentos, pois entende que este é um princípio de Deus. Ele gosta de se relacionar com outros, porque ele sabe que através do relacionamento surgem oportunidades. E nós vamos falar disso aqui amanhã à tarde. Essa questão do relacionamento, queridos, tem algo sobrenatural que acontece quando 2 ou 3 estão reunidos. Isso aí Vamos fazer um exemplo, só para quebrar o protocolo aqui. Vem aqui vocês dois aqui, vem cá, vocês estão perto aqui. A palavra fala assim que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, é mais ou menos assim. Quer ver? Faz uma rodinha aqui com os braços aqui, vocês 3 assim, bota o braço aqui, fecha ali a rodinha. Então, afasta um pouquinho aqui assim. Isso. Então, aqui é mais ou menos assim. Tem 2 ou 3 ali reunidos em nome de Jesus. Aí eu sou Jesus. Então, ele está entre eles. E aí o que acontece? Quando tem um relacionamento aqui, esse daqui fala assim, gente, eu estou com uma ideia aqui, mas eu não tenho como fazer isso. Aí, esse daqui tem dinheiro, você é o cara da grana, viu? Aí, Jesus está aqui, ouvindo e fala assim, aí, ajuda esse daqui. Ele é meu filho, está precisando de uma grana para tocar a ideia dele. Aí, ele olha para cá, aqui, você sabe fazer projeto, ele tem uma ideia, ele tem a grana, então, ajuda ele aqui. Tal. E aí, Jesus, entre eles, ele vai ordenando a bênção. Ordenar a bênção no sentido de colocar em ordem. Entendeu? Não é de dar a ordem, senão é de ordenar. Então, ele coloca a coisa para funcionar. Obrigado, gente. Pode sentar lá. Então, o relacionamento, se não tem o relacionamento, se não tem esse compartilhar, é impossível acontecer esse sobrenatural de Jesus entre eles, ligar os pontos e gerar oportunidade. Por isso que é tão complicado quando a pessoa vive isolada, quando ela vive sozinha, no mundo dela de negócios, tendo que se virar sozinha. Não existe comunhão, não existe esse relacionamento. Então esse aqui dedica tempos para bons relacionamentos, porque ele sabe da importância disso. Ele paga, ele viaja distâncias longe para estar com os irmãos, porque ele sabe das oportunidades que o Senhor pode gerar através desse relacionamento. Não perde seu tempo com distrações infrutíferas, não alinhadas com o seu chamado. Ele sabe dizer não. Queridos, saber dizer não é uma virtude. Tem gente que não sabe dizer não. Tudo que pede para ele quer fazer. Ele tem um coração de servir, de ajudar. Então, tem uma reunião de condomínio, precisa eleger o síndico do prédio. Aí, como ele é gente boa, se relaciona bem com todo mundo, chama, vamos votar nele. Aí ele, poxa, isso aqui vai tomar meu tempo. Isso tem a ver com a minha missão? Com a missão que Deus me deu? Não tem. Então, queridos, infelizmente eu não posso aceitar. Ele sabe dizer não. Ele foi eleito para ser líder da comissão de exame de contas da igreja. Ele vai ser diretor presidente dos jovens. Ele vai ser líder do encontro de casais. E eles vão colocando, vai assumindo responsabilidades que tomam o tempo dele. Então, assim, a gente não consegue fazer isso tudo. É impossível a gente dar conta de fazer isso tudo. E outra coisa, quando a gente faz alguma coisa pelo qual Deus não nos chamou para fazer, a gente está ocupando o espaço de outro que Deus chamou para fazer aquilo. Então, quando a gente diz não para alguma coisa que nós temos consciência que não é o propósito de Deus para a gente está cooperando para que outros assumam. E se não assumir? Se não assumir é porque Deus não quis que aquilo acontecesse, porque Ele é o dono, Ele é o Senhor. E quem faz é Ele, através das pessoas. Se não apareceu pessoas, então será que é para ser feito? Será que, como ouvimos ontem aqui, será que Ele falou para a gente fazer aquilo mesmo? Será que Ele foi convidado para participar daquilo? Ou é apenas uma atividade que a gente está produzindo
em nome de Deus, falando que aquilo é para Deus, quando na verdade ele não quer nem que aconteça. Então esse empreendedor aqui sabe administrar o tempo dele, sabe cuidar da sua saúde, sabe ter tempo, gerenciar o seu tempo para ler, para renovar os seus conhecimentos, sabe focar naquilo que é o chamado dele, para ele fazer aquilo com excelência, ok? Como é que ele vê o seu negócio? E o seu ali já está entre aspas. É o negócio que ele administra, porque ele tem consciência que o negócio não é dele. Todo negócio é uma ferramenta dada por Deus para cumprir o seu plano. Então ele vê negócio, gente, como uma ferramenta. Ele não tem aquele apego a um negócio como se fosse a vida dele. É uma ferramenta do Senhor, que tem um propósito. E quando ele não cumpre esse propósito, ele tem que acabar. Tem gente que fica insistindo com uma coisa a vida inteira, e que negócio não anda, e Deus está querendo levá-lo para outra situação, para outra frente, mas ele está apegado no negócio, como sendo um negócio da vida dele. Vocês conhecem alguém assim que faz isso? Esse aqui não. Isso aqui é uma ferramenta de Deus. E como ferramenta de Deus, ele tem que ser sustentável. Se ele não é sustentável, pula fora disso. Você fala para o chefe, fala para o dono: Senhor, eu estou fazendo minha gestão aqui, a não ser que eu esteja sendo incompetente, mas esse negócio aqui não roda, não funciona. Isso não vai dar certo. Nós temos essa responsabilidade e ouvir o que Deus vai nos ensinar, vai nos direcionar. Muitas vezes precisamos estar com irmãos, consultores, irmãos que são mestres, pedir conselho, ouvir conselho. Querido, se eu tivesse feito isso há anos atrás, eu tinha evitado muito sofrimento. Tinha evitado. Vamos entrar nessa questão aqui não, vamos lá. O negócio precisa ser gerido com excelência e com valores do reino de Deus para que seja útil ao Senhor. Não adianta eu querer falar que um negócio é do reino se eu não uso os valores do reino, se eu não sou leal, se eu trato as pessoas com falta de amor, se eu não trato o funcionário com a dignidade, porque isso são princípios encontrados na palavra de Deus. Ok? Então, se o negócio é do reino, eu tenho que fazer do jeito do rei, do jeito que o dono manda. Ser sustentável é uma condição básica para a existência do negócio. O sistema econômico de Mamon e o sistema econômico do reino estão bem claros em sua mente. Ele sabe olhar onde tem as armadilhas do sistema financeiro, do sistema do dinheiro desse mundo, que quer nos escravizar, que oferece a facilidade para depois você ficar escravo daquilo pagando juros. Esse aqui tem aquela consciência da mansidão. Eu fui aprender que mansidão não é aquele cara calmo, Mansidão, queridos, é você abrir mão provisoriamente de um poder, de algo que você tem, voluntariamente. Então você ser manso, eu poderia comprar um carro aqui, mas eu, por ser manso, eu não vou comprar esse carro, eu vou reter isso aqui. Porque vai chegar a hora, a oportunidade de eu usar esse recurso de uma forma melhor. Então ele está sendo manso. O que não é manso, o que ele faz? Vai lá e faz um empréstimo, faz um financiamento para pagar em 90 parcelas um carro que ele não poderia ter. O manso, ele tem o dinheiro na mão para comprar o carro. Na hora que aquele se endividar e quiser vender o carro barato, ele vai lá e compra. Por isso que a palavra fala que os mansos herdarão a terra. Jesus é o exemplo de mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele abriu mão da sua glória, de todo o poder dele, para se tornar homem. Isso é mansidão. Você abrir mão de algo que você tem, de um poder que você tem, voluntariamente, porque quer fazer isso. Então nós temos que entender essa questão da mansidão. Eu estou abrindo um parênteses porque esse é outro assunto, mas esse sistema de Mamon, ele não prende um empreendedor do reino. E eu quero incentivar você aqui, se tem alguém aqui endividado, pagando juros, devendo o governo, tirando o seu sono com esse negócio, gente, procura irmãos que podem te ajudar a sair disso. Nós temos muita gente aqui nessa sala aqui, Eric? Irmãos que já ajudaram, irmãos. Marquinhos está aqui? Marquinhos Teixeira?
A metade do Marquinhos está aqui, poderia dar o testemunho aqui. Marquinhos, há uns 2 congressos atrás, eu acho, ele deu um testemunho aqui na frente. E ele falou que foi conversar com o Eric, e o Eric se dispôs a ajudá-lo, né? Pediu as informações lá, como consultor, e o Marquinhos usou uma expressão que o Eric falou assim: meu irmão, você está tecnicamente insolvente? Foi essa a palavra que ele falou? Tecnicamente você está insolvente. Aí ele falou assim: que negócio de insolvente é esse? Você está quebrado, rapaz. Vou te dar essa onde você está quebrado. E aí começou um processo, né? O primeiro processo dele é reconhecer. Então, olha só, gente, ele pediu ajuda, ele reconheceu, ele se submeteu à orientação do irmão. Ali começou a haver a comunhão, e ali o Senhor começou a ordenar a bênção, começar a ordenar, botar em ordem a casa dele. Passou pela crise, né? Passou pelo processo, nem sei, eu não conversei com o Marquinhos ainda, para saber como é que estão as coisas, mas quando ele deu o testemunho dele, ele teve que demitir todo mundo, contratou, daí começou a dar certo o negócio, começou a abrir outras frentes, começou a contratar de volta as pessoas. Hoje eu não sei como é que está a situação dele não, mas ele deu esse testemunho aqui, né? Então ele se conectou, ele pediu conselho. Então, querido, se tem alguém preso a esse sistema do diabo, que quer nos escravizar, que quer nos prender, você não precisa passar por isso. É preciso sair disso quanto antes. E é preciso ter sabedoria para não entrar nisso também. Tá? Não, pense antes. Peça conselho, peça ajuda. O negócio gera transformação econômica, social e espiritual. Ele vê o negócio dele o seguinte: se esse negócio não gerar esses 3 tipos de transformação, de impacto, ele deve ser revisto. Vocês viram o santo testemunhando aqui do impacto social, né? Quando ele acolhe uma pessoa deficiente, do impacto social quando ele trabalha com grupos que são excluídos, marginalizados na sociedade, o impacto econômico, quantos empregos, quanto de renda está sendo gerado para essas famílias, e o impacto espiritual, que é onde ele, através da vida de Cristo, através do testemunho, ele pode alcançar as pessoas e levá-las a Jesus. Se o negócio não gerar esses 3 tipos de impacto, de transformação, você tem que rever onde é que você está errando. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Como é que é? Transformação do mundo, transformar o mundo e transformar pessoas. Gostei dessa daí, Sandro. Os recursos vêm de Deus, tudo é dele, ele tem consciência disso. Existe uma riqueza infindável no reino de Deus. Preciso buscar sabedoria do alto para achá-la, para encontrá-la. Queridos, é surpreendente, mas todo o ouro e toda a prata pertence ao Senhor. Isso não é surpreendente. O que é surpreendente é que às vezes a gente fica malhando a ferro frio, tentando encontrar onde é que está o dinheiro, como é que faz e tal, porque o nosso foco está errado. A gente está focando no dinheiro e não no dono do dinheiro, no dono da riqueza, no que ele quer que a gente faça. Porque se ele te chamar para fazer qualquer coisa, ele vai dar o recurso, ele vai dar o necessário, ele vai te conectar com pessoas que vão te sustentar, que vão te ajudar, que vão se conectar para que aquilo aconteça. O santo está aí também, já teve várias experiências em relação a isso, do Senhor suprir na hora que estava chegando na beirada do limite lá, e o Senhor suprir, Deus usar pessoas para isso. Preciso conectar o negócio que eu administro com outros negócios do reino. Esta sinergia gerará frutos. Então, por exemplo, se eu preciso contratar um serviço, qual o problema de eu contratar um serviço de um irmão? Qual o serviço de eu conectar o meu negócio com outros? De eu chegar aqui, o irmão está expondo ali a criativa humana, e aquele serviço eu preciso na minha empresa. Então eu me conecto com ele, porque eu gerando, abençoando ali, isso está gerando riqueza, isso está gerando, eu estou ajudando a ampliar essa extensão
de negócios do reino, que está impactando vidas. Ano passado a convenção da Transdesk lá em Foz, me convidaram para ir na convenção da Transdesk, lá em Foz do Iguaçu, fecharam um resort lá, e me convidaram, foi eu e a Regina, e eu fiquei impactado, porque num auditório, tinha o quê? 500 pessoas? 540 pessoas. Eles fizeram questão de levar o funcionário e a família dele para um resort. 2, 3 dias, né? Eles investiram para levar as famílias para lá. E aí, o que marcou, né? Eu estava o tempo todo perguntando assim, Senhor, por que eu estou aqui? Por que eles me convidaram para estar aqui? Eu estava assim, meio perdido ali naquilo tudo que estava acontecendo, mas teve no sábado à noite, um momento onde eles colocaram um vídeo lá com vários testemunhos de vários funcionários que conheceram o Senhor, né, e que transformou a família dele, né, e a família e a esposa dando testemunho, e colegas falando do outro, e pais reconciliando filho reconciliando com pais. Queridos, é fantástico essa integração, essa conexão e o que o Senhor faz através dos negócios, quando eles são vistos como ferramentas do Senhor nas nossas mãos. Alguns pensamentos do perfil 3. Estou no reino de Deus, isso aqui está tranquilo para ele, já está bem claro. Nunca devo avançar além daquilo que Deus quer, aliás, do que Deus me der, e nunca devo ficar aquém do que Deus quer. Então ele está sempre procurando ouvir o que o Senhor tem para ele. Ele não vai além de Deus, ele não está na frente de Deus, não, ele vai junto. E se o Senhor fala para parar, ele para, né? Então ele não quer ficar aquém. O Senhor falou, rapaz, vai que eu estou te empurrando para ir, porque eu quero te conectar com outros, eu quero que você abençoe mais pessoas. E ele fica assim, não vou nada, né? Ele não fica aquém, mas também não vai além daquilo que Deus tem para ele. Outro pensamento dele, Deus trabalha inclusive enquanto descanso. Ele sabe disso, então ele pode tirar férias. Ele se permite descansar porque ele sabe que Deus está trabalhando. Preciso estar cheio de Cristo para abençoar minha esposa e minhas filhas. Ele sabe que esse papel, essa responsabilidade é dele. Então ele precisa de Cristo, ele precisa estar cheio do Senhor para cuidar da esposa e dos filhos. Posso contar com vários irmãos e eles comigo. Então ele está disponível, ele está acessível. E ele abençoa e ele é abençoado, porque ele está desenvolvendo relacionamentos. Ele está ligado a outros irmãos. Sou um abençoador. Enquanto que os outros tinham aquela visão de eu quero ser abençoado, esse aqui ele é o abençoador. Ele já foi abençoado pelo Senhor. E eu não estou falando de abençoado financeiramente não, tá, queridos? Financeiramente também. Mas ele tem consciência do papel de filho que está aqui na terra para abençoar outros. Então ele se vê como abençoador. Ele tem foco nos frutos, não no negócio ou no dinheiro. Então ele se pergunta o tempo todo se o negócio está cumprindo o papel dele, né? Qual o fruto desse negócio, qual o resultado que isso está trazendo, e o foco está nisso e não no quanto ele está ganhando, porque ele pode estar ganhando muito e não está gerando impacto e transformação nenhuma. Então o foco dele não está no dinheiro, mas no resultado. Como é que a esposa desse cara se sente? A esposa dele se sente envolvida e valorizada. A esposa dele compreende claramente o chamado do marido e é coparticipante do seu ministério. Essa aqui a esposa está junto. Essa aqui a esposa sabe o que está acontecendo. Essa aqui a esposa, ele chega em casa e a esposa olha assim, ela já viu que está alguma coisa acontecendo. Ela vem cá, marido, o que aconteceu? Como é que está lá? O que houve? Queridos, é fantástico ter uma esposa parceira, uma esposa que está junto, uma esposa que te abençoa. Se você tiver que ficar uma semana fora, ela fala, você vai tranquilo que eu fico aqui, cuido do que tem que cuidar dos filhos, eu estou junto com você. Então a esposa dele, ela se sente envolvida, porque ela é uma com o marido.
Ela se sente valorizada porque o marido compartilha as coisas, não compartilha tudo, porque as mulheres têm algumas fragilidades, elas se preocupam às vezes, ficam ansiosas com algumas coisas que normalmente os maridos não ficam. Não estou sendo machista não, tá, mulheres? Desculpe, mas a minha esposa ela é assim. Às vezes eu falo de um problema e aquele troço sai da minha cabeça e eu nem lembro, mas ela fica lembrando daquilo. E aí fica preocupada. Eu falo, amor, eu só falei para desabafar, mas não é para você ficar preocupado com isso não, isso aí resolve, não é nada. Então, a esposa se sente, claramente, ela tem a visão do chamado do marido e se sente envolvida e supervalorizada. Bom, perfil 3, então, é o que nós chamamos de empreendedor do reino, que a gente usa aqui o ER, né, para não ficar falando empreendedor do reino, é o ER. Bom, 90% já foi ali. Nós observamos que talvez 9% dos empreendedores cristãos se enquadram com esse perfil aqui, do perfil 3, que são os empreendedores do reino. E aí? Faz sentido para vocês? Deu para entender a diferença dos três? Só para vocês entenderem o que é esse negócio de valor, qual que é a nossa missão? A missão da Valore é cooperar com o empreendedor cristão na compreensão da sua identidade e do seu chamado para expressar o reino de Deus na terra. Então, nosso papel é cooperar para que o senhor Dico e o senhor Duale entenda que ele é um empreendedor do reino. É cooperar para que ele entenda a sua identidade e o seu chamado. Ok? É por isso que a gente faz esse trabalho todo. É por isso que a gente fica meses para organizar um encontro, para tentar trazer pessoas, trazer seu Dico, trazer seu Duale para cá, para que ele saia daqui e fale assim, rapaz, eu estou vivendo exatamente aquele perfil 1 e 2 ali. Mas Deus me chamou para ser o perfil 3. Eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso aprender a ser perfil 3, porque o Senhor tem um propósito para a minha vida, Ele quer me usar. E eu estou sendo negligente, Ele me deu um talento de ser um empreendedor. Queridos, empreender significa transformar realidades. É o significado, se você jogar no Google lá, esse é o que eu mais gosto. Transformar realidades. E Ele deu essa capacidade para nós, essa capacidade criativa, que é uma característica do próprio Deus. Quem é que criou todas as coisas a partir do nada? Foi Ele. Quem é que usou aquela imaginação super criativa para criar toda a natureza? Quando você olha a natureza, eu moro num lugar que é cheio de mata, florestas em volta, e de manhã, o tanto de pássaros, eu queria entender de passarinho, que eu não entendo nada, mas tem uns pássaros com uns cantos, que eu fico assim, gente, tem um que parece um telefone tocando, eu fico tentando filmar esse e não consigo, não sei o nome daquilo, tem uns que ficam, minha cidade é muito grande, né, tem 15 mil habitantes, tem umas andorinhas que passam de uma ponta na outra na cidade, fazendo um barulho de manhã, e eu fico olhando aquilo e assim, gente, que criatividade de Deus criar essas coisas. Acho que é andorinha, tá? Desculpa se eu estou falando o nome errado também, não, porque eu não entendo nada de passarinho. Mas eu acho lindo, eu fico tentando tirar foto nas árvores em volta lá, uns coloridos. Que criatividade! Que coisa, transformar tudo, criar tudo a partir do nada. E essa característica que é do próprio Deus foi dada a nós, empreendedores. Para quê? Para que a gente seja a imagem de Deus aqui na terra. Para que nós transformemos o caos em outra realidade. Um empreendedor, ele vê problema, ele vê solução onde todo mundo vê problema. Aliás, toda necessidade gera uma oportunidade. Né? Então, enquanto todo mundo está lamentando um problema, o empreendedor já está, opa, como é que a gente pode resolver isso aqui? E quando ele vê a solução criativa para resolver um problema, ele gera uma oportunidade. Deus nos deu essa característica, com um propósito, de nos usar para a glória dEle, para que a gente gere transformações. A gente teve lá no sertão, Glaucio foi lá comigo,
o Vince, a gente viu lá no sertão o que é a realidade daquele povo. E o meu coração ficava assim, gente, nós precisamos gerar trabalho, gerar renda nesse lugar. Porque, na minha visão, assim, lá tem uma terra fantástica. Não tem água. Mas se cavar um poço lá 500 metros, você acha água. E dá para tratar algum tipo de cultura, a água ainda dá para irrigar, ou dá para trazer a água do rio, fazer uma como é que é o nome? Irrigação. Mas as famílias estão lá. Se consegue gerar renda para aquela família, a gente gera um impacto econômico, social e espiritual. Hoje à tarde, o Carliston, lá do Instituto Água Viva, deve estar aqui. Instituto Água Viva ligado à Forte Leve. Ele vai mostrar para a gente o trabalho lá. São mais de 3.000 crianças impactadas por uma empresa que está investindo em transformação social. Eles têm várias bases. Em uma base, ano passado, eles batizaram 500 pessoas, sertanejos. Em uma base. Acho que está acabando a bateria aqui, não? Então, assim, é um trabalho tremendo o que o Senhor pode fazer através de nós, empreendedores. Nosso trabalho, então, é em relação à identidade. Ajudar o seu Dico e o seu Duale a se tornar empreendedor do reino. E o seu chamado para expressar o reino de Deus na terra é a outra parte da nossa missão. Nós queremos ligar os pontos, ajudar a dar aquele empurrãozinho naqueles que já são empreendedores do reino e que precisam se conectar a outros para que aquele negócio alcance o mundo. Ok? Então, por isso que a gente faz questão. A pessoa pode trazer alguma coisa da minha empresa? Pode, está aí, ó, tem alguns expostos ali, tem um caixote aqui, vamos almoçar junto, conversa um com o outro. Várias oportunidades podem surgir através desse relacionamento e a gente se propõe a criar essas oportunidades de relacionamento. Bom, perfil 4, sobrou 1%, né? Vocês devem estar curiosos, né? Se o perfil 3 já é o cara, né? O perfil 4 é o quê, então? Perfil 4 é o que a gente chama de multiplicadores. E os multiplicadores são aqueles empreendedores do reino que entenderam que o empreendimento dele, a sua causa, é justamente trabalhar para que o seu Dico e o seu Duale se tornem empreendedor do reino. É aquele mobilizador também, que é chamado mobilizador. É aquele que trabalha para que isso aqui aconteça. Então, quando a gente vê o pessoal da BAM, quando você vê o pessoal da Valore, trabalhando para gerar esse relacionamento, é porque eles estão nesse perfil aqui de multiplicadores. E às vezes você é um multiplicador. E eu vou falar para vocês, nós temos espaço aqui para nós temos que multiplicar os multiplicadores. Porque para organizar um evento desse aqui, é complicado, gente. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Vocês veem que as pessoas vêm ali, né? Meu pendrive, minha apresentação, meu horário, som. Temos espaço para todo mundo trabalhar. A questão do marketing, como é difícil para mim, que não entendo nada, fazer pasta, fazer transparência, computador, aluguel, é muita coisa. Então, o multiplicador é aquele que trabalha pela causa. E tem gente que gostaria de trabalhar com isso, de entender que ele é um empreendedor do reino, mobilizador, multiplicador, que vai ajudar ao perfil 1 e 2 a se tornarem perfil 3. E ajudar a conectar, e ajudar para que prosperem nos seus negócios. E aí a pergunta final é essa, qual é o meu perfil? Qual é o meu perfil? Onde é que eu me enquadro aqui? Se você está no perfil 1 e 2, fica a dica, Deus tem algo a mais para você. Deus te chamou para ser, de fato, um empreendedor do reino. Se você já é um empreendedor do reino e nem sabia que era, ficou sabendo hoje, então você tem todo um ecossistema para se conectar, para se relacionar,
né? Eu estou feliz demais porque esse ano nós temos várias pessoas aqui, que é a primeira vez que está com a gente, né? O pessoal de Curitiba, quantos vieram de Curitiba? 6, da sua turma. Renato e Marcelo, né? E o Marcelo trouxe um de Camboriú, né? O pessoal de Cascavel, Porto Alegre, São Paulo. Eu não sei se a pessoa que trabalha na Bluefields está aqui. Tem alguém aqui da Bluefields? Tim? Tim? Você mora nos Estados Unidos, Tim? Não, nem está no Brasil. Sim? Tim americano, está aqui com a gente primeira vez, né? Benção demais. Então, queridos, a gente está muito feliz porque em vários anos a gente ficou assim, será que esse trabalho aqui é isso mesmo que Deus quer? E hoje, quando a gente vê pessoas se relacionando e os desdobramentos desses relacionamentos em outros lugares que a gente nem sabe, né? Que estão multiplicando, a gente fica feliz porque a gente vê que o Senhor está fazendo e Ele tem todo o interesse que isso tudo aqui aconteça, para a glória dEle. Amém? Minha parte aqui eu já encerrei e eu quero ouvir se algum comentário, alguma pergunta. Está aberto aqui, a gente tem um tempinho ainda. Se não tiverem nada, a gente pode encerrar mais cedo, vocês vão ter um tempinho para bater papo, para descansar, tomar um café e esperar o almoço. Alguém? Tim? Isso aqui? Tá engraçado essa pergunta, né? Ele perguntou se isso aqui é baseado num livro ou alguma coisa, né? Ano passado teve o congresso da BAN e me deram 10 minutos para falar isso aqui tudo. Aí eu falei, resumi e tal, e no final o irmão me fez essa pergunta e ele falou assim, eu falei assim, olha, isso aqui não fiz pesquisa nenhuma, isso aqui é fruto da observação das pessoas que já participaram dos nossos congressos. E eu entendo que Deus deu não sei se eu posso chamar isso, uma revelação sobre essas características em comum. Mas eu falei assim, não tem nem como fazer pesquisa, porque esse público nosso tem dificuldade até para entrar num site para fazer a inscrição. Tem gente que fala assim, escreve aí para mim, porque eu não sei fazer inscrição no site. Aí esse irmão falou assim, é porque irmão de Curitiba, falou assim, eu trabalho com uma empresa de pesquisas. E eu posso fazer uma pesquisa, nós podemos fazer uma pesquisa séria, profissional, a nível de Brasil, para levantar de fato esses perfis, tecnicamente. Porque isso teria uma riqueza muito grande. Eu falei, mas como? Eu falei, rapaz, aí é meu know-how. Existem maneiras da gente fazer as perguntas e de fazer as pessoas se envolverem com a resposta, para que a gente tenha uma amostra legal. Aí, assim, eu tenho contato desse irmão, ele está no meu radar ainda, mas amanhã à tarde a gente vai estar falando sobre a plataforma Reino. E é uma das características que a gente quer agregar nessa plataforma, é ser uma referência para o empreendedorismo cristão no Brasil. Então, quando a gente precisar de dados, de informações, de pesquisa, nessa plataforma a gente vai conseguir reunir as informações, entendeu? Mas não tem nada acadêmico aqui não, foi tudo a observação nossa mesmo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu sei que tem gente aí que está com vontade de falar, rapaz, mas está com vergonha. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né, Sandro? Posso enviar. Quem quiser anotar meu número, quem não tiver, 27999425810. No meu e-mail tem. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui. Opa! Olha aí, rapaz. Olha lá, meu número é aquele lá. Me manda um zap e fala assim, por favor, encaminhe a apresentação para o meu e-mail. Passa o e-mail, né? A gente pode mandar isso aí para vocês. Não tem problema nenhum. Ok? Deixa eu te dar o microfone aqui, porque está gravando e acho que fica legal registrar a sua pergunta. Bom dia a todos aí.
Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito no C12 é a questão do exercício da gente, porque a gente sempre trabalha com a questão de aliar a fé nos nossos negócios, né? Então, puxa, eu tenho um negócio, queria aliar minha fé nos meus negócios. Mas acho que o grande diferencial, o grande exercício que a gente tem que fazer é aliar os nossos negócios na nossa fé. Então, quanto mais nós desenvolvermos a nossa fé, quanto mais intimidade tivermos com Deus, né, os nossos negócios eles vão caber dentro da nossa fé. Então, acho que isso é uma mudança de mente que eu acho que faz toda a diferença também. Só para colocar. É aquela questão da vida, que a gente fala da vida integral, né? Porque se a gente pensar que nós somos crentes no final de semana, no domingo, no contexto da igreja, que domingo é o dia do Senhor, os outros 5, 6 dias são dias de quem? É do diabo? Né? Se o negócio é do Senhor, então aí entra uma quebra de paradigma, de modelo mesmo, porque eu sei, porque eu já fui e sou empresário, e durante muito tempo eu vivi naquela vida dicotômica ali. Então, assim, eu queria trabalhar feito um louco para ficar rico, para um dia poder ajudar na obra. Então, no domingo eu estava lá, no sábado eu estava lá. Mas assim, gente, é loucura. E aí no primeiro encontro da Valore, eu gosto de contar isso aqui, já falei isso aqui, eu não queria vir no primeiro encontro, não estava participando de nada aqui, e o Rude me insistiu demais para que eu viesse. E eu olhava os temas que ia ter no seminário e falei, gente, isso aqui não é para mim não, é um negócio muito, como se livrar de dívida, essas coisas assim, que eu achava que eu sabia. E aí eu lembro que, quando começou o congresso, o Eric estava com o violão, e ele começou a tocar na primeira noite, assim, primeira coisa ele falou assim, uma das frases que ele falou assim, você quer que Deus faça parte do seu negócio, ou você quer que Deus faça parte, ou você quer fazer parte do negócio de Deus? Então eu vou repetir, você quer que Deus faça parte do seu negócio, ou você quer fazer parte do negócio de Deus? E quando eu ouvi essa frase, eu já desabei ali, já valeu o ingresso todo. Porque era exatamente o que eu queria, pedir para Deus, Deus, me abençoa, eu preciso do Senhor me abençoar. Porque no dia que o Senhor me abençoar e que eu ficar rico, eu vou poder fazer muita coisa por muita gente. Mas eu primeiro. Né? O meu ego lá, achando que eu sabia fazer as coisas, que eu sabia. E as pessoas vinham elogiar, né? Ah, você é um gestor, você é isso, você é aquilo, seu negócio está aí, virou franquia, está crescendo, não sei o quê. Queridos, só ilusão, isso não é nada. A gente cantou aquela música ali, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, mas no final você está esperando a hora daquele troço cair. Aquela hora não dá nada, se ele não tem propósito, se ele não faz sentido. E olha que eu fazia tudo e, assim, pessoas se converteram, o trabalho, tem as meninas aí que trabalhavam para a gente na época e foram abençoadas, mas o meu coração, posso confessar para vocês que era eu primeiro. E quando eu entendi que o negócio de Deus é diferente, é outro nível, eu entrei em crise. E essa crise resultou na saída do negócio, inclusive. Então, queridos, é uma mudança de mentalidade, mas a mentalidade passa da identidade, quem nós somos. E a palavra fala que nós somos sacerdotes reais. Todos nós somos sacerdotes reais. E nós exercemos nosso sacerdócio através da atividade que a gente pratica profissionalmente. Qual que era a função do sacerdote? A função do sacerdote, ele ali, na época do Antigo Testamento, ele trazia as questões do povo a Deus e pegava as instruções de Deus e levava para o povo. Resumindo aqui, praticamente esse era o papel, e tinha todo um ritual, tudo aquilo que a gente sabe. Né? E o nosso papel sacerdotal é a mesma coisa. Né? Só que não estou falando do contexto da igreja local. Nós temos que levar, porque a igreja local, teoricamente, Jesus já é o Senhor, Deus já está
já é conhecido, nós temos que trazer Deus para as pessoas que não conhecem. E das ferramentas, um dos meios melhores que a gente consegue visualizar nos nossos dias são negócios. Aquele modelo missional, né, da gente enviar o missionário, né, para um país fechado, e ele fica lá disfarçado, né, e a igreja arrumando um jeito de mandar dinheiro para ele, e ele às vezes não se envolve em um trabalho, né, porque ele está lá como missionário, e as pessoas locais ficam olhando assim: espera aí, esse cara aqui, o que ele está fazendo? Está aqui vivendo, não trabalha, vive numa vida que às vezes é melhor do que a vida dos locais, e ele fica uma certa desconfiança em relação ao missionário. Só que esse modelo a gente tem que entender que nós todos somos missionários, nós todos fomos chamados. E eu não estou criticando os missionários que vivem nesse modelo, mas eu estou falando que a eficiência de um negócio colocado num país fechado pode alcançar muito mais pessoas, pode ser muito mais efetivo, porque as portas estão abertas para negócios, para oportunidades de geração, ainda mais quando gera riqueza para aquele país. Então, quando a gente vê pessoas na China falando que tem 200 funcionários, que não sei quantos funcionários, ora, o que é mais fácil? Eu ir para a praça, entregar um folhetim para as pessoas, né, falar de Jesus, ou ela está dentro do meu ambiente de trabalho, né, onde eu pago para ela ficar ali 8 horas, 10 horas, dentro da minha área de influência, e eu poder viver uma vida digna do reino, e levar as pessoas a conhecer o porquê que eu trato ela daquela forma, porquê que eu ajo dessa maneira. A nossa área de influência é muito maior através de negócios. Então, parece que para muita gente, talvez alguns aqui, nunca ouviram falar disso. Há uns 2 anos, quando eu falei isso a primeira vez, tinha um um presbítero, né, da presbiteriana, e um congressista pagou para o pastor dele vir aqui, porque senão ele não vinha, né? Ele pagou, pastor, já fiz sua inscrição, o senhor vai lá. E quando acabou essa apresentação, ele veio me abraçar, falou: meu irmão, eu nunca ouvi falar isso. Eu nunca ensinei isso na minha igreja. E eu preciso mudar minha mente, eu estou vivendo muito no meu mundinho de igreja local, aquelas coisas que a gente conhece muito bem, mas eu preciso ampliar a minha visão. Então, queridos, esse ensino de negócio com missão, vocês vão ver o Metz falando hoje à tarde, mais a parte conceitual de BAN, isso não é ensinado na maioria das igrejas locais. Né? Normalmente os pastores, os líderes, eles veem o empresário com aquela visão dicotômica. E os pastores vão lá, às vezes, para pedir uma oferta, para pedir um patrocínio, para pedir uma coisa, mas dificilmente chegar lá assim: meu irmão, vim aqui orar por você. O que você está precisando? Eu quero ser como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está... A gente não tem esse ambiente, muitas vezes, nas igrejas locais. Né? Então, nós não estamos aqui para suprir essa carência, nós estamos aqui para cooperar com as igrejas locais, cooperar com os irmãos, para que eles voltem para as suas comunidades, né? E levem a semente, né? Plantem a semente, para que abram a visão, para que essa mensagem possa alcançar outros. Né? A gente faz de vez em quando um encontro que a gente chama encontros de valor. Encontro de valor a gente faz em algumas cidades. Já fomos em Teixeira, já fomos em Caxias, Cachoeiro, Vargem Alta. E a gente tem o maior prazer. A gente faz o quê? Reúne os irmãos locais, organizam um encontro lá, os empresários convidam profissionais, e a gente vai lá, normalmente é o Dag e eu, a gente vai lá e faz uma palestra sobre isso. Né? Então, assim, eu lembro que uma palestra dessa, o Dag falou sobre como princípios e valores podem impactar uma sociedade. Né? Qual é o custo que tem a desonestidade? E ele falou isso numa cidade, e lá tinha vereador, tinha assessora do prefeito, cidade pequena, né? Então, aquilo caiu a semente, e aquilo frutificou lá na frente, e gerou transformação lá naquela cidade. Então, nós somos esses portadores aí da semente
que estão plantando, né? E eu espero que vocês multipliquem isso quando voltarem lá para as suas comunidades também. Já falei demais, tem mais alguma pergunta? Lembraram? Aqui. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É algo que você colocou a respeito dos perfis aí, e algo que me chamou a atenção, e a gente tem adotado lá na empresa que a gente hoje estamos juntos, né? Lá em Caravelas, na Bahia, o viver o cristianismo, viver o seu empreendedor, não só no CPF, né? E sim no CNPJ. E isso realmente é duro, isso é pesado. Você ser um empreendedor, aonde você vive ele no CNPJ com seriedade, é massacrante para nós, nosso país. Apesar das cargas, né, tributárias que já estão impostas sobre nós. Mas se nós começarmos a pensar desta forma, né, como empreendedor, não só de CPF, mas sim de PJ, eu acho que o mundo vai mudar, o caráter das pessoas que estão ao seu lado vão enxergar isso diferente e ver que isso é possível, que muito, mesmo vivendo num país onde a corrupção ela está batendo na sua porta escancaradamente, e a gente pode falar de carteirinha que deixamos de participar de algumas licitações, algumas concorrências dessa natureza, justamente por não compactuarmos com pensamentos divergentes do nosso, que são os princípios cristãos. Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo viver esse cristianismo não só no CPF, e sim no CNPJ também, como os empreendedores. Ótima observação. Há uns 2 congressos atrás, nosso tema foi capital espiritual. Nós estudamos sobre esse conceito do capital espiritual e nós entendemos que, tão importante quanto o capital intelectual, o capital financeiro, né, o capital social ali, você tem um capital espiritual. E nós temos um case, que eu não vou lembrar de detalhes, se tiver alguém que lembra aqui, me ajuda, mas quando teve a Copa do Mundo na África do Sul, a Copa de futebol, as empreiteiras lá, elas viviam tipo aqui, construindo estádios, aquela roubalheira, aquela coisa de propina. E assim como aconteceu aqui, houve investigações e aquela sujeirada veio à tona. Mas tinha uma empreiteira de um cristão que não se corrompeu, não se envolveu nas falcatruas e passou dificuldade financeira, porque não se envolveu com aquele arranjo todo do governo para construir estádios para a Copa em troca de propinas e superfaturamento. O que aconteceu foi que depois que todas as empreiteiras corruptas ficaram impedidas de trabalhar, as obras precisavam continuar no governo. Qual era a única que estava preparada? A do irmão. E aí foi a hora dele deslanchar. Por quê? Porque manteve os princípios e os valores. Esse é o capital espiritual. Esse é o que Deus faz no sobrenatural. Que às vezes a gente trabalha num comércio, por exemplo, você olha assim, um comércio na cidade, tudo parado, e a sua loja vendendo. Por que está vendendo? Porque a gente está trabalhando ali com princípios, com valores da palavra de Deus, e aquilo vai gerando esse capital espiritual. E tem gente que entra na loja e fala assim: nossa, tem uma coisa diferente aqui nessa loja, não sei o que acontece quando eu entro aqui, eu sinto uma paz, eu gosto de comprar aqui. Você não fez nada, você trabalhou com excelência, você fez a sua parte, mas tem algo espiritual que acontece quando a gente se enquadra, quando a gente se submete àquele que é o dono, àquele que é o Senhor. Então, agora, tem negócio que você vai olhar assim, você bota na ponta do lápis, esse negócio não é sustentável.
E aí, a sugestão é procurar irmãos competentes que vão poder te ajudar, talvez a mudar o seu foco. Talvez vai falar, meu irmão, você está pelejando aqui para brigar no mercado por isso aqui, mas se você fizer isso aqui, olha aqui, ó, ninguém está fazendo isso aqui. Você muda o seu posicionamento e ali você consegue sobreviver e consegue financeiramente se tornar sustentável. Ou então ele vai falar assim, meu irmão, fecha esse negócio. O que você sabe fazer? O que Deus te deu? E começa a te mostrar o que você tem, e não o que você não tem, porque o que você não tem, você já sabe. Então, quando ele olha assim, olha, o que nós temos na mão? Não é assim que Jesus faz, queridos? Ele estava lá com aquela multidão lá, e aí os discípulos mandam, seu mestre, tem que mandar esse povo embora, porque não tem comida. Né? Eles têm que procurar comida em algum lugar. E dinheiro para comprar comida para esse povo não tem. Qual foi a pergunta que ele fez para os discípulos? O que nós temos aí? O foco é no que tem. É você apresentar o que tem. A parte de Deus é fazer multiplicar o que você tem. Entregue. E o que tinha lá eram os pães e os peixes do menino. Então, quando a gente apresenta para o Senhor o que nós temos e submetemos isso ao padrão de Deus, aí as coisas acontecem sobrenaturalmente, porque quem é o dono é Ele. Quem tem interesse da coisa funcionar é Ele. Quem tem o interesse de fazer a coisa crescer, prosperar é Ele, porque Ele sabe quantas pessoas vão se aproximar daquele negócio e vão ouvir falar de Jesus e vão conhecer o Senhor da sua vida. Se Ele tem interesse, aí nós temos que raciocinar, né? Se Ele tem interesse, se Ele me deu a capacidade, se Ele colocou alguma coisa na minha mão e o negócio não está andando, gente, será que o problema está com Ele ou está comigo? Será que Deus não sabe o que Ele está fazendo? Será que Ele deu o recurso para a pessoa errada? Por isso que nós precisamos estar ligados, queridos. Quando você para e vem num congresso e ouve isso e fala assim, peraí, então quem que eu posso me conectar? Rapaz, só nessa sala aqui eu conheço uns 4, 5 aqui que poderia, sabe, ser a resposta de Deus para o negócio. Mas você não sabe quem é, você não está ligado, você não vai conversar com um, conversar. Ontem alguém falou assim, Júnior, você falou que nós temos engenheiro elétrico aqui. Rapaz, eu preciso demais me conectar com um engenheiro elétrico. Me apresenta um. Cadê o engenheiro elétrico? Engenheiro elétrico, não é? Sérgio? Engenheiro está aí. O irmão está me pedindo para conectar com um. Está aqui. De repente tem oportunidade para ele, fantástica. Que Deus trouxe ele aqui para se ligar naquele irmão. Entendeu, queridos? A importância da gente falar desse tema, de falar dessa conexão. Dentro desse mesmo assunto, nesse CNPJ e CPF, eu tenho uma dúvida em relação às entregas para Deus no sentido do dízimo, né? 10%, enfim, é algo que a Bíblia pede, né? Quando você tem uma sociedade que você tem um sócio que não é cristão, mas ao mesmo tempo ele entende que a doação é muito importante, né? Como que você reverte esses 10% do CNPJ, no caso? Líquido, bruto, enfim, você reverte para uma igreja, ou você o teu coração pode ser, sei lá, no teu coração você tirar isso da mente, não precisa colocar numa igreja específica, porque você tem outros sócios que não frequentam a mesma igreja que você, mas eles têm um coração generoso e estão disponíveis a pegar aqueles 10% e fazer uma distribuição. Como abordar esse assunto dentro do negócio? Bom, eu vou te responder a minha visão pessoal. Primeira coisa, a gente tem que entender que Ele é dono de tudo, e não dos 10%. Beleza? Só para a gente alinhar isso aí. E aqueles. E a segunda observação que eu faria pergunte para o dono do negócio. O que é para fazer com o dinheiro? Né? De repente, tem uma situação lá no sertão da Bahia que está precisando desses 10%. Sim.
Eu estou dizendo, ele está falando aqui que normalmente a igreja, ela ensina, direciona que você tem que entregar na sua comunidade local. Sim. Eu não quero entrar nesse mérito doutrinário, né, de cada, porque nós temos pessoas aqui de várias denominações, temos pastores, inclusive, mas nós temos que ter Jesus como Senhor. E a palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Ok? E se você voltar para a palavra sobre dízimo, não está falando que você tem que botar a sua oferta lá no gasofilácio da sua igreja local, do seu CNPJ especificamente. Então, esse negócio de alguém virar para você e falar assim, você tem que, esse tem que, eu já fico assim, peraí, esse tem que é a ordem de Deus para mim? Quando você fala que tem que, você ouviu Deus falando para você, olha, você tem que. Então, eu assim, já passei por situações onde eu fui confrontado com algumas doutrinas, vamos colocar assim, com alguns posicionamentos. Mas você tem que fazer isso. Eu tenho que ir por quê? Vamos lá, abre a palavra aí e vamos procurar juntos, porque se está na palavra, eu quero. Se não está na palavra, então eu não tenho que ir. Entendeu? Então, eu só quero assim, ampliar a visão de vocês, né, para voltar para a palavra de Deus em relação a quem nós somos. Não vou entrar aqui na questão doutrinária de dízimo, né, de ofertas, mas quando o coração é generoso e consciente de que nós somos mordomos e que o recurso não é nosso, pode acontecer do Senhor falar assim, olha, você dá uma oferta ali de 10 mil reais para o irmão que está lá na Escócia, que ele está precisando. E você falar assim, espera aí, 10 mil reais, eu nem tenho esse dinheiro não, papai, faz o cheque aí, então dá para ele. E você vai ficar assim, mas como? Que voz é essa? Como que é isso? Como é que eu enquadro isso no meu orçamento? Então assim, se a gente está ligado ao Pai, né, e tem esse relacionamento de amigo que o Bill estava falando ontem, as coisas vão se tornando mais práticas para a gente. Essa direção do Senhor para a nossa vida, ela se torna mais clara. E isso é o Espírito Santo trabalhando no nosso viver. Então, não existe um padrão onde eu posso te falar assim, olha, o certo é isso, tá? Se eu tiver que falar uma coisa que é certa, o certo é ouvir o Senhor e deixar que Ele responda a esses questionamentos, né? Agora, uma coisa é fato. É muito difícil a gente caminhar num negócio com sócios que tenham visões diferentes. Tá? E eu posso, assim, falar disso pessoalmente depois, porque eu passei por isso. Todos eram irmãos, convertidos, mas cada um tinha uma visão diferente do outro, em relação a esse assunto, por exemplo. Então, como que eu vou fazer para conduzir o meu CNPJ, se eu chegar lá e falar assim, Deus falou para mim para dar uma oferta e tal para o irmão. Júnior, Deus falou foi para você, não foi para mim não, então vai lá você e faz. Não vem, entendeu? Então pode acontecer isso. Então é mais uma coisa que a gente tem que buscar conselho e ver assim, poxa, com quem que eu me relaciono? O pessoal da Transdesk, por exemplo, eles têm um estilo de governança que é assim, nós temos que estudar esse case lá deles. Como que a coisa funciona? São quantos? 8 ou 10? 7 sócios? 7 sócios, queridos. 7 sócios, como é que você consegue? Com 2 já é difícil, com 3, imagina com 7. Você chegar a decisões de coisas práticas, estratégicas, com 7 visões diferentes. Para isso tem governança, para isso tem uma ciência, tem uma ajuda, tem conselho. Tá? Não sei se eu consegui, assim, ficou meio no ar, porque talvez... Beleza? É pessoal mesmo. Sim.
Bem-vindo ao clube, tá? Passar por essa crise aí é normal, a gente passa por isso mesmo. Tem um estatuto, tem tudo, sei como é que é, te entendo. Mais alguém aí? Vamos encerrar então? Amém? Quem quiser então esse material aí, me passa um WhatsApp colocando o seu e-mail que depois eu encaminho, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. O almoço acho que está marcado para 12:30, se não me engano, está no programa aí. E aí vocês já podem ficar esperando ali para 12:15, tá certo? E à tarde vamos tentar ser pontual para a palavra do Metz aqui, que vai ser bênção demais. Bom, obrigado a vocês.